Uma boa noite aos amados irmãos que estão nos assistindo neste momento. Eu convido a todos que possam abrir as suas Bíblias no Salmo 15. Nós estaremos fazendo essa leitura para iniciarmos o culto e logo em seguida nós estaremos fazendo uma oração. O Salmo de número 15 diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Oremos. Querido Deus e amado Pai, que nós possamos, ó Deus, a cada dia buscar te honrar, te glorificar, Senhor, e te exaltar com as nossas vidas, com o nosso procedimento, ó Deus, de acordo com o poder que o teu Santo Espírito nos concede, Senhor. Que nós possamos ser edificados esta noite, ó Deus, com a tua palavra, fala aos nossos corações e recebe os nossos louvores. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nesse momento nós vamos louvar ao nosso Deus. Convido aos irmãos que possam estar louvando de seus lares com bastante alegria e que juntos possamos exaltar ao nome do nosso Deus. Eu quero assim saudar os amados irmãos com boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de alegria para nós podermos estarmos aqui reunidos para louvarmos ao nosso Deus e levar até você uma mensagem de salvação. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus com o hino Satisfação é ter a Cristo, não há prazer melhor. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, sempre em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Nós vamos estar louvando ainda ao nosso Deus com o hino Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Agora nós vamos fazer os avisos. Na primeira e na terceira quarta-feira do mês, nós temos os cultos online, que é esse culto que nós estamos realizando neste momento, né? Na primeira e na terceira quarta-feira de cada mês, nós realizamos este culto online, onde você pode assistir pela plataforma do YouTube. E as demais quarta-feiras do mês, nós realizamos o culto presencial aqui na igreja, né? A partir das 7h30. Então você pode estar chegando aqui para cultuar juntamente conosco. Neste momento eu convido o irmão Cosmo, que estará fazendo a leitura, e que os irmãos possam estar acompanhando também a leitura que o nosso irmão estará fazendo. Boa noite, amados irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Que o Todo-Poderoso aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Nesse momento eu convido mais uma vez o irmão Luiz, estará trazendo mais um louvor para que nós possamos juntos cantar ao nosso Deus. Convido os irmãos a louvar ao nosso Deus com o hino Estou Seguindo. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, pra trás não volto mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente,
pra trás não volto, não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem grandes perigos, se me deixarem os pais e amigos, pra trás não volto, não volto mais. No fim da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. No fim da luta ganho a coroa, pra trás não volto, não volto mais. Passa a palavra ao dirigente. Nesse momento nós vamos fazer uma oração e em seguida o pastor Valdemir estará com a oportunidade de trazer a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, porque Tu tens sido tão bom conosco. E neste momento Tu nos concede o privilégio, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que Tu possa estar falando aos nossos corações, nos edificando, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito possa aplicar em nossas vidas. Que possamos ser praticantes da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja com o Teu servo neste momento, concedendo a ele clareza, Senhor, e que ele possa falar do que a Tua palavra tem a nos ensinar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem amado, nós saudamos a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os irmãos que estão nos assistindo possam agraciar através da sua santa palavra e que Deus possa nos abençoar nesta noite. Amados, eu gostaria que os amados abrissem suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 23, e o versículo de número 24, apenas um versículo da palavra do Senhor, que diz assim em Provérbios 23, versículo 24: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gera um sábio, nele se alegrará. Bem amados, aqui nós temos um texto da palavra do Senhor, do Provérbio, e eu gostaria de, nesta noite, compartilhar com os amados sobre 3 características de um pai. Esse é o tema da nossa meditação nesta noite. Amados, tem um ditado popular que ele diz que um pai não é aquele que põe no mundo, e sim aquele que cria, né? Mas, para mim, eu acredito e creio que o bom pai é aquele que põe no mundo com amor e cria com muito mais amor. Então, baseado nisso, eu gostaria de compartilhar com os amados nesta noite. Mas todos nós devemos saber que não existe nenhuma escola, né, que ensina a sermos bons pais. Não tem uma escola que ensine a sermos bons pais. Mas a palavra de Deus nos ensina como devemos agir como pais. E, baseado nisto, eu quero compartilhar dessas 3 características de ser um bom pai. E a primeira característica aqui, eu quero compartilhar com os amados, é ser um bom pai. Não é ser perfeito. Olha, um bom pai, ele não é perfeito. É a primeira característica que eu quero colocar diante dos amados. Que um bom pai, ele não é perfeito. Ser um bom pai não é ser perfeito. Nenhum pai é perfeito. Só existe um pai que é perfeito, que é o nosso Deus, o nosso Pai celestial. Esse sim é perfeito, mas nós, não, nenhum pai é perfeito.
Às vezes, nós como pai, nós erramos. Por isso nós não somos perfeitos. Nós como pai, às vezes, nós erramos. E eu coloquei 3 exemplos para vocês de pais na Bíblia, que são bons pais, mas erraram com seus filhos também na Bíblia. E o primeiro pai, eu coloquei aqui como exemplo Eli. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, diz assim: porque eu fiz saber à sua casa a iniquidade que, fazendo-se os seus filhos, não os repreendeu. Ou seja, Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas os seus filhos começaram a fazer coisas erradas. E ele não repreendia nenhum deles. Deixaram ele fazer as coisas erradas. Então, ele errou nessa parte aí. Deus o cobrou dele. Deus puniu tanto os filhos como Eli também. Então, ser um bom pai não é ser perfeito, porque nós também erramos. O segundo exemplo que eu coloquei aqui é de Davi. Davi, ele, muito dos seus filhos, ele errou muito. Ele foi um ótimo rei, mas como pai, ele teve muitas falhas. Mas também ele foi um bom pai, porque Salomão, escrevendo o mesmo livro de Provérbios aqui, Salomão diz que o seu pai, Davi, levou tempo com ele, perdeu muito tempo com ele, ensinando, exortando, ensinando o caminho do Senhor. Ele diz isso lá, aqui em Provérbios. Então, ele, como pai de Salomão, ele foi um bom pai, ele ensinou, ele instruiu Salomão nos caminhos do Senhor. Mas outros filhos dele, ele deixou à vontade. Como, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, fala de Adonias. Diz assim: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procede assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nasceu depois de Absalão. Então, esse Adonias, Davi deixava ele à vontade, ele fazia o que queria, porque era o filho, que ele deixava fazer tudo. Era um bonitinho, era tal, fazia o que ele bem queria. Sabe o que aconteceu? Quando Davi estava na cama doente, já velho, a Adonias quis tomar o reino de seu pai. Não conseguiu, mas ele tentou. E era um filho que o Davi deixava à vontade, fazer o que queria. Outro exemplo também que eu coloquei aqui é o pai do filho pródigo. Lá em Lucas, capítulo 15, você vai ler ali aquela parábola, Jesus falando sobre o filho pródigo. Você vai ver que aquele filho, ele chegou para o seu pai e disse: olha, eu quero a parte que me cabe. Naquela época e também, hoje também, o filho só tem direito da herança do pai depois que o pai morre. E o que é que aquele filho quis falar para o seu pai? Olha, tanto faz, o senhor está vivo como morto, para mim não importa. O que importa é que o senhor me dê a minha parte. E o pai também não fez nada. Pegou, dividiu a herança e deu a seu filho, e ele foi embora. E aí você lê a história, você vai ver o que ele fez, dissipou tudo que ele tinha. Então, meus queridos amados, primeira característica de um bom pai é que esse pai não é perfeito. Também erra. Todos nós, como pai, erramos, mas tentamos fazer o melhor para os nossos filhos. Então, essa é a primeira característica. Segunda característica de um bom pai a segunda característica é que um pai cristão, ele tem responsabilidade. Então, a segunda característica é que o pai cristão, ele tem responsabilidades. E quais são essas responsabilidades? As responsabilidades de um pai cristão sobre os seus filhos, a primeira coisa é ensiná-lo a palavra de Deus. É o que diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, que diz: e as ensinarás a teus filhos, delas
falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, a primeira responsabilidade de um pai cristão é de ensiná-lo a palavra de Deus a seus filhos. A responsabilidade de um pai cristão, não só de ensiná-lo a palavra de Deus, mas também de guiá-lo no caminho do Senhor. De guiá-lo no caminho do Senhor. Como aqui em Provérbios, capítulo 22, do versículo 6, ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velha, não se desviará dela. Então, um pai cristão, ele tem que guiar o seu filho no caminho do Senhor. Não deixa a criança andar no caminho dela, mas guia ela no caminho do Senhor. O caminho que é Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho. Então, ensina a criança este caminho. O caminho é Jesus. Então, o pai cristão, ele tem responsabilidades de ensiná-lo a palavra de Deus, de guiá-lo pelo caminho, no caminho do Senhor, mas ele também tem a responsabilidade de ser o provedor do seu filho, de prover para seus filhos. De prover para seus filhos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, diz: não deves os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, o pai, ele tem a responsabilidade de prover para seus filhos, de ser o provedor para seus filhos. Então, um pai cristão, ele tem responsabilidades. E a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de guiá-lo no caminho do Senhor e também de provê-lo, prover aos seus filhos. Mas também de criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Esta é uma responsabilidade do pai, de criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, como diz em Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o pai cristão, ele tem uma responsabilidade tremenda de ensinar a palavra de Deus, de guiar o seu filho no caminho do Senhor, de prover a ele, prover para ele, também de criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas também o pai, ele tem a responsabilidade de controlar seus filhos. Controlar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Criar, controlar seus filhos. Porque muitas vezes, meus amados, acontece muitas vezes um filho de 1 ano, o pai não consegue, ou a mãe não consegue controlá-lo. Se não conseguir controlar com 1 ano de idade, com 2 anos, 5 anos, jamais vai controlar quando ficar grande. Se não tem condições de controlar quando é pequeno, como vai controlar depois de grande? Não pode. Então, criar na disciplina, na admoestação do Senhor. Quando fala em disciplina, logo as pessoas pensam: vou maltratar a criança. Não é isso. Existem 2 tipos de disciplina. A disciplina instrutiva, onde você vai instruir seu filho, você vai ensinar ele. E a disciplina corretiva, quando a instrução não dá certo, ensinou, aconselhou, não deu certo, e vai para a corretiva. O provérbio diz que tem que ensinar também com a vara, se for preciso. Meus queridos amados, um pai cristão, ele tem a responsabilidade também, não só de controlá-lo, mas de amá-lo, os seus filhos. Amá-lo. Provérbio capítulo 3, versículo 12, diz assim: porque o Senhor
repreende quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha, é a primeira coisa, é a primeira prova que um pai ama o filho é quando ele repreende ele. Quando ele disciplina ele. É a primeira prova de amor. Porque um pai não quer nada de ruim para seu filho. Então ele vai ter que ensinar ele no caminho correto, no caminho certo. Isso é uma prova que ele ama, porque ele não quer ele nos caminhos tortos. Ele quer ele no caminho do Senhor. No caminho do Senhor. Queridos e amados, também a terceira característica de um bom pai. Veja que ser um bom pai não é ser perfeito. Que a segunda característica é que um pai cristão, ele tem responsabilidade. E a terceira característica de um bom pai, um pai cristão, ele deve fazer o melhor pelos seus filhos. Ele deve fazer o melhor pelos seus filhos. E como exemplo eu coloquei Davi de novo. Mesmo quando ninguém não compreende, você faz sempre o melhor. Lá no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, Davi, ele queria morrer em lugar do seu filho Absalão. Sabe quem é Absalão? O filho que também quis tomar o reino de seu pai. Ele tinha uma parte do exército e ele queria tomar o reino de seu pai, né? Perseguiu, pegou todas as concubinas de seu pai e possuiu todas elas na frente de todo o povo. E quando Davi sabia que quando o seu exército se encontrasse com o de Absalão, provavelmente Absalão seria morto. E Davi não queria isso. E ele preferia morrer no lugar do seu filho, porque ele queria o melhor para o seu filho. Também, eu coloquei como exemplo aqui o pai do filho pródigo, também. Porque o pai do filho pródigo, quando o filho saiu e dissipou tudo que tinha, ele se arrependeu e voltou para a casa de seu pai. Só que ele veio todo humilhado agora, ele veio todo, né? E sabe o que aconteceu? O pai, muitas pessoas ali achavam que aquele filho não merecia o amor do seu pai. O próprio irmão dele também achava que ele não merecia. Mas sabe o que aquele pai fez? O pai do filho pródigo. Se você ler lá, você vai ver no capítulo 15, aquele pai vê ele e corre ao encontro dele, o abraça, beija, e diz, olha, põe anel no dedo dele, põe sandália nos pés, põe a melhor roupa, matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha o amor desse pai, porque ele queria o melhor para o seu filho, porque um pai cristão, ele faz o melhor pelo seu filho, mesmo quando as pessoas não acreditam mais nele. Mesmo quando as pessoas pensam que aquele filho não merece mais aquele amor, mas o pai está pronto para amá-lo. Pronto para amá-lo. Queridos amados, Jesus, ele deu o melhor exemplo. Em Mateus, capítulo 7, verso 1, ele diz assim, ora, se vós, que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedem. Então, nosso Pai Celeste dá o melhor para nós, como nós também, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Queridos e amados, nós vimos 3 características de um bom pai. De um bom pai. Que ser um bom pai não é ser perfeito. Que um bom pai, ele tem responsabilidades. Que um bom pai, ele faz o melhor pelo seu filho. Que Deus aplique a sua santa e bendita palavra aos nossos corações,
em nome de Jesus. Amém.